Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Avivamento Pessoal. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam exercitando as disciplinas espirituais, espero que todos estejam conseguindo, olhar os vídeos, as dicas de filmes, as ferramentas, e que estejam aprendendo mais e mais. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso que estamos aprendendo juntos no nosso curso. Então, hoje nessa quarta aula, nós vamos usar alguns estudos do pastor Dave Earley, é um pastor norte-americano e autor de vários livros. Eu tive o privilégio de aprender com ele aqui no Brasil, ele vindo ministrar a conferência conosco, e também de ler, livros dele, e vou compartilhar algumas coisas que aprendi com ele, especialmente no período da pandemia. Logo no início da pandemia, no ano 2020, foi lançado um livro dele sobre oração e me ajudou demais nesse período inicial da pandemia, em que nós ficamos muito mais reclusos. Então, vou compartilhar um pouco com vocês a respeito do que ele ensinou um pouco sobre oração, falando da vida de oração de algumas pessoas que são referência, seja na Bíblia, seja na história da igreja. Nós vamos meditar um pouco sobre isso e também nós vamos falar um pouco sobre missionários e como alguns missionários foram um grande exemplo também de vida de oração. Mas o tema mesmo de hoje, nós vamos trabalhar a questão da oração. Então, deixa eu pegar aqui o nosso PowerPoint. Ok. Ok, então, esse é o tema, né, que vamos ver na aula de hoje, a importância da oração na vida dos grandes líderes bíblicos e da história da igreja, de acordo com o pastor Dave Earley. Está aparecendo aí na tela? Tudo certinho? Sim. Ok. Então, pastor, em uma de suas pregações, né, ele falando sobre oração, ele foi inspirado por Deus, né, para fazer essa pergunta, né, às pessoas que estavam ali na igreja ouvindo ele pregar. E quando ele fez essa questão bem aqui, essa pergunta, né, ele foi muito certeiro, né, em levar o povo a meditar sobre a sua vida de oração. Então ele lançou essa questão bem aqui. Você acredita realmente Você acredita que Deus pode fazer coisas maiores do que você pode fazer sozinho? Aí ele continuou: você acredita realmente que Deus pode fazer coisas melhores do que você pode fazer sozinho? Você acredita que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que você pode fazer? Aí, cada vez que ele fazia uma pergunta dessa, o pessoal respondia: creio, isso, sim, claro, né? Deus pode fazer tudo isso e muito mais. Ele continuou: você acredita que Deus pode fazer coisas mais duradouras do que você pode fazer? E todo mundo, né, foi dizendo sim a cada uma dessas perguntas, né? E quando ele lançou, né, essas perguntas, ele estava questionando as pessoas se elas, de fato, acreditavam em Deus de tal forma que se elas estavam buscando a Deus também no nível dessa fé que elas tinham, né? Se elas creem, se elas estivessem crendo que Deus pode fazer coisas maiores, melhores, mais rápidas e mais duradouras do que elas estão tentando fazer sozinhas, então, naturalmente, elas vão ter vida de oração. Se as pessoas respondem sim a cada uma dessas perguntas, é porque essas pessoas estão desenvolvendo uma vida de oração. Porque a única forma da gente viver realmente essas verdades, essa fé, né? Essa fé de que Deus pode fazer coisas
infinitamente além do que a gente pode pensar ou imaginar. Então, a gente vai buscar a Deus. A gente não vai tentar viver sem Deus, a gente não vai tentar viver sem orar. A gente vai priorizar a oração, porque a gente entende que sem Ele nada podemos fazer. Porque a gente entende que se vivermos, né, o dia a dia sem oração, sem buscar a Deus, sem confiar na sua direção e sem buscar, né, o seu poder, sem buscar a, a, a ação de Deus em nós e através de nós, então nós seremos fracassados. Nós não iremos a canto nenhum, ou então nós faremos o que temos que fazer na nossa própria força, sabedoria, inteligência, habilidades, e nós sabemos que nós somos limitados. E também é importante a gente não esquecer, né, que a obra de Deus ela é algo espiritual. Então, a obra de Deus, ela demanda vida de oração. Se a gente não tiver vida de oração, a gente não vai ter nenhum resultado. Nós não vamos para canto nenhum, nós vamos estagnar, nós não vamos ter força espiritual para vencer, né, as batalhas que a gente vai encarar pela obra de Deus. E nós sabemos que realizar a obra de Deus significa batalhar contra um inimigo, que é Satanás e suas hostes. E esse inimigo, ele é astuto, ele é habilidoso, ele tem seu poder. E se nós não formos revestidos do poder de Deus, das armaduras espirituais, nós não vamos conseguir muita coisa, nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir frutificar. Então, nós precisamos ter vida de oração. Jejum e oração, né, que caminham juntos, né? E Jesus disse, né, que há situações, né, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, nós precisamos ter vida de oração para termos melhores resultados, maiores resultados, para vermos, né, coisas acontecendo de maneira mais rápida e também termos resultados duradouros, né? Um fruto que permanece. Então, nós precisamos ter vida com Deus, precisamos ter vida de oração, se nós, de fato, estamos buscando, né, fazer a obra de Deus com Deus, porque, infelizmente, tem gente que está tentando, né, viver sua vida cristã ou fazer até a obra de Deus sem orar, sem ter Deus, né, sem buscar ao Senhor. Então, essas perguntas elas devem nos levar realmente a meditar do que a gente crê mesmo e a nossa prática. Porque também não adianta nada crer em tudo isso e não buscar a Deus, crendo que Ele, né, nessa busca, nessa vida de oração, é Ele que vai fazer a obra em nós e através de nós. E aí ele vai começar a argumentar sobre a importância da oração. Então, olha só, primeiro ponto, a oração mudou o destino de uma nação. Vamos ver aí o que diz o Salmo 106, de 19 a 23, falando do povo de Israel, lá no deserto. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso, disse que os destruiria. Não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação a fim de não os destruir. Então, nós vemos, né, nesse episódio Moisés como um intercessor do povo, né? O povo tinha caído em pecado terrível de idolatria, né? O povo se afastou de Deus, né? Quando Moisés saiu para orar no monte, né? E aí ficou 40 dias, né, lá, buscando a Deus, ouvindo as direções de Deus, e lá ele recebeu também os 10 mandamentos, né? E aí, quando ele desce lá do monte, o povo não, foi muito impaciente, foi adorar, né, a ídolos.
E o Senhor ficou extremamente irado, mas aí Moisés ficou na brecha, Moisés orou. E aquela oração mudou o destino de uma nação. Aquela nação iria ser destruída pela ira de Deus, né? Então, olha a importância da oração. Continuando. Por que a oração deve ser a prioridade número um? Por quê? Então, vamos olhar, né, alguns exemplos, né, de por que a oração, né, deve ser a prioridade número um. Porque pessoas na Bíblia, pessoas de destaque na Bíblia, né, fizeram da oração a prioridade número um. Então, se elas fizeram, nós também devemos fazer. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele, de fato, foi um homem de oração. Ele conversava com Deus face a face. E ele foi um grande intercessor. E ele, assim, ele tinha um povo extremamente difícil para pastorear. Um povo muito grande. E eram muitas demandas. E ele tentava conduzir esse povo como um pastor solitário. Ele tentou fazer uma carreira solo, né? E não deu muito certo, porque ele ficou sobrecarregado, era muita gente para ele atender. As pessoas faziam filas quilométricas, né, para buscar de Moisés uma direção, um aconselhamento. E ele passava o dia todo ali tentando atender o povo, ele estava exausto. O povo tem, né, para conseguir uma audiência com Moisés, tinha que esperar, né? Era que nem fila do SUS, era muito complicado. E o povo não estava satisfeito, né, de não ter como ser bem atendido nas suas necessidades. Até que Jetro, né, o sogro de Moisés, né, foi visitá-lo e percebeu a situação e orientou ele do que ele tinha que fazer. Né? É um texto muito conhecido por nós, mas percebam bem, né, a orientação que Jetro deu a Moisés. Em Êxodo 18, a partir do versículo 19. Ele disse assim: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Então vejam bem, nessa situação, Moisés precisava descentralizar o ministério. Foi a dica que Jetro deu. Levante líderes de grupos. E ele fez isso. E a partir do momento que ele fizesse isso, ele ia estar mais disponível para fazer aquilo que era o mais importante, né? Ele teria tempo para ensinar os estatutos de Deus ao povo e ele teria tempo para orar. Ele teria tempo para buscar a Deus, para colocar diante de Deus as necessidades do povo, né? E ouvir as direções de Deus para o povo. Então, Moisés fez isso. E por isso ele foi um grande líder, porque conduzir aquele povo por 40 anos no deserto não era tarefa fácil. Mas, porque ele fez isso, ele levantou líderes, ele trabalhou em equipe, ele priorizou ensino e oração, ele teve grandes resultados. Foi prioridade na vida de Moisés, né? Ter vida de oração. Paulo também a mesma coisa, né? Paulo era um homem de oração. E ele ensinou o seu discípulo Timóteo a também ter vida de oração. Timóteo estava assumindo o ministério lá em Éfeso, e ele diz isso para Timóteo, que, olha, no seu ministério, priorize a oração, porque Paulo priorizava a oração. E lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele fala assim, olha, antes de tudo, né? Ou seja, em primeiro lugar e antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, antes de tudo, ore,
né? Faça orações, intercessões, súplicas, né, a Deus por todos os homens, né? E Jesus? Jesus também teve essa mesma atitude de priorizar a oração. Jesus buscava intimidade com o seu Pai. Ele não fazia nada se o seu Pai não o dissesse. Ele buscava em oração, né, ter intimidade com o Pai, fazer a vontade do Pai, né, e ele não saía, né, da presença do seu Pai. Então, em Marcos 1:35 diz que, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus sabia a importância de ter um tempo a sós com o Pai, e ele saía para um lugar deserto, né, mesmo que fosse de madrugada, ele abria a mão daquele sono maravilhoso, né? E olha que nesse momento, nesse episódio aqui de Marcos 1, quando você vai ler esse texto de Marcos 1, ele teve um dia extremamente cansativo, trabalhou o dia todo, curou muitos enfermos, ele trabalhou o tempo todo, ele deveria estar muito cansado depois daquele dia, mas mesmo assim, ele acorda de madrugada, porque ele priorizava o seu tempo a sós com o Pai. E os apóstolos? Os apóstolos também, né, eles priorizaram a oração. E aí lá em Atos capítulo 1, lá no nascedouro, né, da igreja, nós vemos, né, essa prioridade da oração. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. A igreja primitiva teve como base a prioridade na oração. Não é à toa que experimentou tantos milagres, tanta ação de Deus, tantas conversões, porque, de fato, a igreja tinha vida de oração. Quando a gente fala da vida de oração de Jesus, às vezes alguns, né, podem pensar assim, mas Jesus é Jesus, né? Eu não tenho como me comparar, né? Jesus é o Filho de Deus. E, então, como é que eu posso ter uma vida de oração igual a de Jesus, né? Então, alguns podem, às vezes, né, quando se dá algum exemplo de Jesus para a gente imitar, né? Alguns tentam desculpas, né? Colocando Jesus em outro patamar, né? Mas tudo que Jesus fez foi para treinar os seus discípulos. Foi apontando um caminho que eles poderiam fazer. E na força do Espírito Santo eles poderiam fazer. E Jesus, que é o Filho de Deus, né? O Senhor Todo-Poderoso, ele priorizou a oração. Quem dirá nós, né? Seres limitados, pecadores, precisamos orar mais ainda, né? Precisamos mais ainda de ter vida de oração. Outro ponto que David vai dizer é que a oração é o denominador comum na vida de grandes líderes, né? Ao longo da história bíblica. J.C. Ryle ele vai dizer o seguinte: eu tenho lido sobre a vida de muitos cristãos importantes que viveram na Terra desde os dias da Bíblia. Alguns deles, eu notei, foram ricos, outros pobres. Alguns foram instruídos, outros iletrados. Alguns foram calvinistas e outros foram arminianos. Olha o destaque aqui da frase dele. Mas eu vejo uma coisa que eles tiveram em comum. Todos eles foram homens de oração. Olha que bonito. Eles tinham suas diferenças, né? Eles não eram iguais, classes sociais diferentes, né? Lugares diferentes, até teologia um pouco diferentes, mas esses homens, né, que fizeram grande diferença na história, né, da igreja, eles tinham algo em comum. Eles priorizaram a oração e por isso se destacaram naquilo que fizeram para Deus. Outro ponto importante sobre a oração é que a oração é o fator determinante. Olha em Ezequiel, capítulo 22, o profeta vai falar, versículo 30 a 31. Deus falando, né? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação.
com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. É interessante observar que lá em Moisés, né, o Senhor ficou irado, cheio de indignação, pronto para julgar o povo de Israel ali no deserto, na idolatria deles. Mas aí Moisés se colocou como intercessor. Moisés se colocou na brecha e Deus, né, deu uma nova oportunidade para aquele povo. No entanto, né, nesse período aqui da história de Israel, no período dos reis, né, o povo se afastou totalmente de Deus e chegou o ponto que o povo não voltou mais para Deus, o povo não teve mais quem se colocasse na brecha por aquele povo. E Deus decidiu, então, julgar aquele povo. E, então, eles estavam agora cumprindo uma disciplina, né, um remanescente, lá na Babilônia, né, no período de Ezequiel. Né? Mas que bom que o Senhor, ele mesmo que ele se ire, ele é Deus de grande misericórdia. E mesmo diante da sua ira, ele deu uma nova oportunidade a Israel para que recomeçasse. Né? Então, o cativeiro na Babilônia não foi o fim da história daquele povo. Aquele povo pôde reconstruir e voltar para sua terra. Né? Outro ponto. Priorize a oração para obter o máximo de impacto. Olha que interessante a história de Hudson Taylor, foi um missionário inglês lá na China, no século XIX. Isso. Hudson Taylor é um grande missionário, ele foi um desbravador. Ele resolveu, né, focar no evangelismo ao povo chinês, especialmente numa área que poucos tinham interesse de ir, que é o interior da China, um interior bem primitivo, o interior extremamente carente, e ele resolveu sair da Inglaterra, um lugar extremamente confortável, para poder viver, né, para ajudar um povo a conhecer Jesus. E ele então fundou a missão no interior da China, que milagrosamente se tornou uma influência para Deus na China. E ao tempo de sua morte, a missão chegou a ter 205 bases missionárias, com mais de 800 missionários e 125 mil chineses convertidos. Olha o resultado de excelência, né, de frutos que esse homem começou sozinho, mas levantou, né, toda uma base, né, de evangelismo, de formação também de novos obreiros e missionários, e durante seu ministério ele chegou a ter frutos grandiosos, né, que impactou a China até hoje. Né, existe esse legado de Hudson Taylor, ele é conhecido como um herói da fé para aquele povo, né, e hoje a China é um dos lugares que o evangelho mais cresce hoje, né? Então, como é que Hudson Taylor fez isso com tantos resultados? E ele disse que ele descobriu, tem a frase dele aqui em amarelo, né? Somente é possível trazer os homens para Deus por meio da oração. Então, ele cria no poder de Deus, né, no Espírito Santo que age convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele orava, ele buscava de Deus, né? Essa capacitação para que os homens, né, se convertessem, largassem seus pecados e voltassem para Deus. Então, ele entendia que ele só teve resultado de evangelismo porque era a oração, a dependência de Deus que fazia toda a diferença. Então, vamos falar agora um pouco sobre o avivamento pessoal por meio das disciplinas espirituais. Joel Comiskey, ele vai dizer algo muito interessante. E também vamos falar da disciplina da oração, por meio do estudo dele. Né? Joel Comiskey realizou uma pesquisa com 700 líderes de célula ou pequenos grupos, né? Líderes comuns, tá? Leigos. Nenhum deles eram assim, teólogos formados, não, líderes comuns. E ele pesquisou esses líderes em 8 diferentes países ao redor do mundo.
né? Porque ele queria saber, né, independente da cultura, ele queria saber algumas coisas, né, sobre o trabalho do líder de pequeno grupo. E ele queria descobrir por que alguns líderes de grupos tinham mais sucesso do que outros em termos de crescimento do grupo, evangelismo e formação de líderes e multiplicação. E ele, então, ficou surpreso ao descobrir que o sucesso de um líder, depois de pesquisar com todos esses 700 líderes, ele fazendo depois a análise dos resultados, ele descobriu que o sucesso de um líder não dependia, né, da personalidade, se ele era uma personalidade mais forte ou não, não dependia disso, não dependia da posição social, se tinha muito dinheiro, se não tinha, não dependia da educação, se era muito estudado ou não, e também não dependia dos dons, né? Dependia, sim, totalmente do tempo que esse líder passava a sós com Deus. O tempo a sós com Deus era primordial para o sucesso dos líderes. O tempo de devocional apareceu consistentemente em seu estudo como o fator mais importante para a saúde espiritual daqueles grupos, para o crescimento, para o evangelismo, formação de líderes e multiplicação. Então, olha que interessante, né? Então, isso nos leva, né, a perceber o quê? Que quando uma pessoa tem vida de oração, ela prioriza o tempo a sós com Deus e ela medita na palavra de Deus, né, todos os dias, o que acontece? Essa pessoa adquire mais sabedoria para lidar com as situações. Essa pessoa recebe de Deus mais direção, essa pessoa se sente mais preparada e Deus abre as portas, né? Deus faz com que o fruto apareça, né? Porque sem ele nada podemos fazer, né? Jesus disse isso lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos da videira. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês darão frutos, não é isso? Então eles entenderam esses líderes que estavam tendo resultados, que a base de todo o ministério de grupos pequenos é a oração, é a vida de oração, é a dependência de oração. Continuando agora com Dave Irving, voltando para Dave Irving, né? A oração é a chave para o ministério eficaz. Ele vai dizer então o seguinte: eu pesquisei o Novo Testamento há algum tempo, buscando coisas que Deus faz no ministério que não acontecem por meio da oração, que não acontecem por meio da oração. Sabem o que eu achei? Nada. Absolutamente nada. Eu não estou querendo dizer que tive dificuldade em encontrar um item ou dois. Eu não encontrei nada. Todas as coisas que Deus, né, faz, né, ou fizer na obra do ministério, ele faz através da oração. Através da oração. Então, mais uma vez, fortalecendo o argumento que a oração é fundamental. David Jeremiah, ele vai dizer o seguinte a respeito da oração como a chave para o ministério eficaz. Olha que interessante esse estudo dele. A oração é como você vence o diabo. Então, aqui eu vou precisar ler esses textozinhos, né? Maurício, se estiver aí acompanhando direitinho, você pode pegar Tiago 4:7. Eu vou ler, só para a gente não perder tempo, eu vou pegar Lucas 22:40. Lucas 22:40 diz assim: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, Tiago 4:7. orando a gente vence a tentação, né? Vai lá, vai lá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Então, isso é como é que a Tiago gente 4. resiste, né, a Satanás? Orando, né? Orando, buscando a Deus e orando a gente resiste a Satanás, né? Então, a gente vence o diabo. Outro ponto, aí é comigo. Eu já pedi então para Maurício, continue em Tiago, tá? Vou ler o seguinte, Tudo bem. Tiago 1:5. Então,
Segundo ponto, a oração é como os perdidos se achegam a Deus. Então, Lucas 18, versículo 13, diz assim: mas o publicano, está certo, Lucas 18, 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, foi através dessa oração que Jesus contou uma parábola, né? Mas é através de uma oração que alguém que vivia no pecado, né, pediu de Deus o perdão, a misericórdia, a graça, e se achegou a Deus e foi recebido por Deus porque ele se humilhou. Diferente do fariseu que ficou se exaltando, né? Mas o publicano, né, que era considerado, né, um traidor da pátria, né, um grande pecador miserável, ele, diante de Deus, ele se humilhou, se quebrantou, confessou seu pecado, pediu de Deus, né, misericórdia, graça, e foi recebido por Deus, né? Então, é assim que o perdido se achega a Deus por meio da oração. O terceiro ponto, né, a oração é como você adquire sabedoria. Vai lá, Maurício, Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improverá, e será concedida. Eu Então, estou existe lendo isso. a versão da Alameda, né? Então é um Certo. pouco Não, é mais isso antigo. mesmo. Isso mesmo. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. A sabedoria que vem do alto, né? Que traz bênçãos, traz direção, traz paz, né? É isso mesmo. Então, a gente consegue através da oração. Maurício, você pode pegar Judas 20, versículo... Aliás, Judas é só um capítulo, né? Então, Judas 20 e 21. 20, 21. Eu tô em Mateus 26, 41. Mas deixa eu falar, olha, esse tópico diz assim: a oração é como os santos são fortalecidos, é como os crentes são fortalecidos. Então, Mateus, Vós, vai lá, Judas. perdão, vós, Judas 20, 21. Vós, porém, amados, edificando vós na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai vós no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, aí está, né, uma oração de busca do Senhor, o fortalecimento, né, que Judas traz. E Mateus 26, 41 diz assim: Jesus falando para os seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi naquele momento do jardim do Getsemane, Jesus seria perseguido, então ele disse, sabia o que ia acontecer e manda os seus discípulos vigiar e orar, né? Para que eles não perdessem o foco, né? Para que eles não ficassem fracos diante das coisas que viriam, né? Eles deveriam se fortalecer em oração, né? Outro ponto, isso aqui eu posso ler, Mateus 9:38, é muito conhecido, né? Então, nesse ponto, diz assim: a oração é como conseguimos mais trabalhadores para o campo missionário. Então, essa é uma coisa que todo pastor espera, né? Mais trabalhadores, né? Mais gente para evangelizar, para discipular, mais líderes. E qual é a forma de conseguir, né? Mais trabalhadores, né? Para trabalhar na seara do Senhor? Através da oração, né? Mateus 9:38, Jesus disse, né? Que vai dizer assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, Deus desperta, né, as pessoas quando a gente ora. Deus levanta pessoas, Deus levanta obreiros, levanta discipuladores. É um trabalho de oração, né? Começa com a oração. E outro ponto, Tiago, você pode ver, Maurício, Tiago, você estava bem Estou pertinho aí lá. do fim, né? A oração é como curamos os doentes, né? Então, Tiago Está 5, alguém entre vós sofrendo? Faça oração.
E se há alguém alegre, cante louvores. E se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha só que bonito, né? Que a oração faz, né? Traz restauração, né? Saúde. Eu estou em Mateus, então deixa eu já pegar aqui Mateus 6, Sermão do Monte. E o último ponto, é a oração do Pai Nosso no Sermão do Monte. A oração é como buscamos intimidade com Deus Pai. A oração modelo que a gente já viu até na aula passada, né? Como um dos tipos de oração. Então, essa oração que a gente conhece tão bem, né? A oração do Pai Nosso, não vou lê-la aqui toda, mas é assim que a gente consegue, né? E busca intimidade com Deus, tendo vida de oração. Olha que lindo esse estudo. Que tal você levar esse estudo aí para a sua igreja, para o seu grupo pequeno, né? Transformar isso aqui no esboço de sermão, né? Para quem prega, tem muitos pastores aqui conosco. Mas um ótimo estudo. E aqui a gente fica difícil depois desse estudo, né? A gente duvidar da vida de oração, né? Isso aqui tudo é para nos impulsionar a realmente buscar ter vida de oração, né? Porque faz toda a diferença. Então, mais uma vez, vem aquelas perguntinhas chaves lá do início. Você realmente acredita que Deus pode fazer coisas maiores que você pode fazer? Melhores do que você pode fazer? Mais rápidas do que você pode fazer? Mais duradouras do que você pode fazer? Se você crê em cada uma delas, então, naturalmente, você vai ter vida de oração. Você vai buscar a Deus em oração por esses resultados que ele faz. Porque para Deus nada é impossível, né? Porque Deus é o Todo-Poderoso, sem ele nada podemos fazer, porque nós dependemos dele, porque nós confiamos nele, nós esperamos nele. E ele é fiel para fazer infinitamente além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então, precisamos ter vida de oração. Outro ponto que Deviane continua, né, o seu argumento, né, como priorizar a oração em seu ministério. Então, comece consigo mesmo, não espere outros, né, para na igreja ou no grupo pequeno, para na célula, né, para que você comece a ver alguma coisa e ficar contagiado, né, com isso, né? Comece com você, né? Comece com você. A história nos ensina que não há avivamento ou despertamento espiritual a menos que a igreja comece a orar. Além disso, a maioria das igrejas não se tornarão casas de oração, a não ser que os pastores liderem o caminho pelo seu exemplo pessoal e através de uma liderança capacitada e estratégica na oração. Então, comece com você, né? Ponto. Quer fazer a diferença no seu lar? Quer ver algo acontecendo no seu lar e na sua célula, seu grupo pequeno ou na sua igreja? Comece com você. Seja você alguém íntimo de Deus, alguém sensível à voz do Espírito Santo, alguém que Deus usa, alguém que Deus fala, alguém que tem plenitude no Espírito Santo. Busque você. Agora, se um pastor, um líder de pequeno grupo, e você que está aqui conosco, alguns são, né? Líder de pequeno grupo ou pastor de uma igreja, melhor ainda começar com você, porque você é o grande catalisador para que outros sigam os seus passos, né? E aí, se a gente quer que a igreja seja conhecida como realmente uma casa de oração, primeiro, né, os seus líderes locais precisam, né, ter vida de oração, precisam ser pessoas que oram, né? Senão fica complicado, né? Olha que interessante sobre a vida secreta dos pastores, que Dave Earley traz. Uma pesquisa disse que a média dos pastores é orar apenas 7 minutos por dia. Que vergonha, hein? 7 minutos por dia. Outra pesquisa, porque nos Estados Unidos tem um monte de pesquisa, né? Outra pesquisa disse que 80% dos pastores pesquisados gastavam menos de 15 minutos diários de oração. 15 minutos também. Que vergonha, né? Pastores.
Aí ele fala assim, olha, mas houve uma pesquisa, né, até que um pouco mais generosa. Diz que pastores oram 37 minutos por dia, né? Ou pelo menos meia hora, né? Jesus falou assim, vocês não podem orar pelo menos uma hora lá no Getsemane, né? Uma hora, pelo menos. Hoje está difícil, viu? Ter um líder, um pastor orando pelo menos uma hora por dia. Mas olha a China. Na China, o pastor médio ora 120 minutos por dia, 2 horas por dia. Isso ele está falando de um pastor mediano. E aí não é à toa, né, que a China tem tido tantos resultados. No início dos anos 70, havia aproximadamente 3 milhões de cristãos na China. Hoje, o número pode ultrapassar 130 milhões. Um dos países que mais cresce o evangelho, né? Isso, claro, através dos grupos, né? Que a igreja que a gente fala subterrânea, né? Aquela igreja secreta, aquela igreja que não é vista assim em templo, né? Mas aquela igreja que ora, né? Nos seus encontros particulares, nas casas, e aonde eles podem orar livremente, né? Então, olha só a diferença, né, que ocorre. O poder da oração pode mudar um país. Você já ouviu falar da história da Coreia do Sul? Então, olha bem, você sabia que nas décadas de 50 e 60, no pós-guerra, na Coreia do Sul, apenas 3% da população era cristã. Olha bem, 3% da população era cristã. E a Coreia do Sul era conhecida como o quarto país mais pobre do mundo. Isso no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. No ano 50 e 60. E 80% da população era de favelados e só se ouvia notícias de políticos corruptos. E agora? Né? Olha só que desgraça era esse país. Né? Só que, olha a transformação. 5 décadas depois, a Coreia do Sul se tornou a 10ª potência mundial. Ou seja, até os anos 2000, se tornou a 10ª potência mundial em desenvolvimento econômico. E é conhecida hoje, né, por ter um povo diligente e trabalhador. E seus políticos são conhecidos como honestos e sábios. Qual foi o segredo para tanta revolução e tanta mudança nesse país? Os cristãos, o segredo está bem aqui. Os cristãos oram fervorosamente pela nação. Não é à toa que também ali tem as maiores igrejas do mundo, são na Coreia do Sul. A Igreja do Evangelho Pleno de Iodo, né? Do David Byung-Chul, que já não vive mais, né? Se tornou a maior igreja do mundo, né? E até hoje continua sendo a maior igreja do mundo. E pense no povo que ora. Né? Quem já teve a experiência de ir lá, viu, né? E foi impactado de ver como aquela igreja, o povo, ora fervorosamente. Mas vejam bem, eles colocam em primeiro lugar na lista de oração orar pelo país. Em primeiro lugar, eles oram pelo país e pelos governantes. E aí, por último, na lista de oração, de intercessão, aí eles colocam as necessidades pessoais. Olha só que interessante, né? A gente geralmente faz o contrário, né? Começa por nós e depois vai até o país todo, né? Eu dei até um exemplo do próprio David Byung-Chul, né? Nesse sentido. Mas eles se preocupam mesmo com o país deles. Eles oram, intercedem, clamam, né? E não é à toa que o país tem prosperado tanto. E hoje, 30% da população é de cristãos. Esse número é fantástico. No Brasil, algumas estatísticas aí de IBGE também apontam que tem em torno de 30% da população é de cristãos, né? Mas é difícil, né, a gente comparar, né, o cristianismo daqui com o da Coreia do Sul, né? O cristianismo da Coreia do Sul é fantástico, né? Em relação à diligência, da vida de oração, na fidelidade, é algo para a gente imitar, né? Realmente. Um grande exemplo. Então, sugestões para uma vida de oração mais eficaz, de acordo com Dave Earley, o que ele vai dizer, você precisa ter um tempo marcado, né? Você precisa acertar, né, que você vai orar naquele horário. Qual é o seu horário?
Qual é o seu tempo? Porque esse negócio de cada dia eu vejo qual é o meu tempo que eu vou orar é complicado. Esse negócio de cada dia eu escolho um horário é difícil. Difícil de criar um hábito. Para criar um hábito, é preciso definir um horário e buscar diligentemente aquele horário. Você precisa definir o seu tempo. É claro que de vez em quando a gente vai precisar fazer ajustes por algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas é preciso priorizar um horário, né? Um horário que você vai se esforçar para buscar ali, aquele momento. Então, eu decidi que o meu seria pela manhã. Eu já tive, ao longo da minha vida cristã, vários horários, né? Eu costumava muito orar à noite, antes de dormir, mas quando eu mudei para de manhã, eu achei que foi muito melhor, né? Achei que os resultados foram muito melhores. Mas cada um vai definir, né, o seu tempo marcado, né? Outra coisa importante que ele vai dizer, tenha um lugar marcado. Qual é o lugar que você ora? Qual é o lugar, né, que você pode dar uma pausa, né, e a sós, sozinho, né, e você buscar a Deus. Então é importante também ter aquele lugar. Tem aquele filme, né, Quarto de Guerra, que na história, né, tinha aquela senhorinha que tinha um quarto, né? Ela pegava um lugarzinho, um quarto que era tipo um mini depósito, né? E ela ensinou isso para a discípula dela na história, né? Aquela outra senhora que ela, acho que trabalhava com imobiliária, né? E aí ela também passou a ter um quarto, um lugarzinho para orar, né? Que ela já sabe, ali é meu lugar de encontro com Deus. Então é importante cada um ter o seu lugar, o seu quarto, onde é que é o lugar, né? É na sala, é numa varanda, né? Sei lá. Cada um precisa encontrar o seu lugar, né? Para se tornar o seu lugar cativo, digamos assim, né? Terceiro ponto, tenha um plano estabelecido, né? Esse negócio de só oração espontânea é meio complicado, né? De vez em quando é bom, mas sempre só vou na espontaneidade é meio complicado. É preciso ter um plano. Eu sugiro que, num plano de tempo a sós com Deus, de vida devocional, deveria conter três coisas, né? Eu acredito que eu até já falei sobre isso aqui. A gente deve ter um tempo de leitura bíblica, escolher todos os dias ler um trecho da Bíblia. Eu prefiro ler livro por livro, sempre lendo, né? E aí, se eu terminei de ler aquela Bíblia, eu mudo de Bíblia, busco outra versão, mas estou sempre lendo. Então, é importante ter um tempo de leitura bíblica e meditar naquele texto. É importante ter um tempo de oração e é importante ter um tempo de louvor. Às vezes eu gosto muito de, no meu tempo de oração, ser junto com louvor, porque eu escolho algumas músicas no celular e aí na minha playlist, né? Enquanto eu estou, coloco meu fone para não incomodar ninguém, enquanto eu estou louvando várias músicas, uma atrás da outra, eu também tenho momentos de oração específicos, né? Por temas específicos. Enquanto eu vou louvando, eu também, em alguns momentos, eu consigo orar por alguns tempos, enquanto eu estou ouvindo algumas músicas, né? Mas cada um tem o seu método, a gente pode já já conversar sobre isso. Então, é importante ter um plano, né, para cumprir. E quatro, tenha um lugar para lembrar respostas de orações. Então, é sempre bom, né, ter uma espécie de diário em que você anota pedidos de oração e coloca também respostas, né, para esses pedidos e para que você seja estimulado, ou então você coloque alvos, né, para a sua vida cristã nesse diário. Muitas coisas pode fazer no diário, né? Anotar reflexões bíblicas, aquilo que Deus está falando comigo, e também, especialmente, anotar alvos de oração e respostas de oração é muito importante, né? Em Marcos 11, e através desse texto, né, que é o mesmo também que está em João 2, Dave Earley, né, vai falar que a gente precisa construir uma cultura de oração na nossa igreja, para que a nossa igreja seja, de fato, uma casa de oração. Então, ele pega esse texto, né, de Marcos 11, de 15 a 17, então ele vai usar esse texto e também o texto de João, né,
Maurício, você pode abrir João 2, de 15 a 17? Isso mesmo. Tá? João 2, de 15 a 17. Então, primeiro, o que é que diz Marcos 11? Marcos 11, 15 a 17 diz: E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. E João 2, 15 a 17? João 2 aborda o mesmo episódio, né? Hã? E diz assim: tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos os templos, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Olha que interessante, né? Jesus chegou a fazer até um chicotinho, né? E ele Foi. começou a bater, né? Aquele povo que estava ali só pensando em ganhar dinheiro e usando daquele espaço, né, que deveria ser um lugar, né, santo, um lugar de oração, um lugar de buscar a Deus, um lugar de buscar o perdão do Senhor através do sacrifício de animais, né? As pessoas tinham transformado aquilo ali num covil de ladrões, gente querendo, né, usurpar dinheiro do povo, porque eles cobravam horrores, né, naquilo que eles vendiam ali no templo. Era tudo muito mais caro, eles eram interesseiros, existia até uma negociata dos sacerdotes, né, que lideravam ali o templo, os líderes do templo, com os cambistas, né, que eles tinham que fazer uma troca, né, do dinheiro deles com o valor. Existia uma espécie de moeda que deveria ser usada ali no templo, uma moeda específica. E aí, para fazer essa troca, né, o câmbio era mais caro e os saduceus, né, os líderes lá do templo, eles ganhavam uma bolada de dinheiro, né, porque era uma negociada com os cambistas, né? Então, era terrível, né, o que acontecia ali. E Jesus, indignado, né, via muito ativismo religioso, mas pouca vida de oração, pouca consagração e pouca pureza espiritual, né? Muitos líderes espirituais, né? Líderes, né? Cheios de imponência e status, mas poucos homens de Deus, poucos homens de oração. E, e então Jesus precisou usar um chicotinho, né? Para mudar aquela situação e transformar aquilo que estava, aquela zorra, né? Que estava ali, aquele lugar. E então a questão, né, que a gente traz aqui é como está a sua vida de oração? Será que as pessoas, quando olham para você, podem dizer que você é um homem ou uma mulher de oração? Ou talvez eles olham para você e dizem assim: ah, é uma boa pessoa, ah, é um bom professor, ah, é um bom, sei lá, um bom cantor, um monte de coisa, mas é alguém que ora? É alguém que a gente pode dizer que tem vida de oração? São coisas que a gente precisa ver, né? Porque o principal é o quê? O principal é vida de oração, o principal é intimidade com Deus. Nós precisamos ser conhecidos como pessoas que têm vida de oração. E eu pergunto até aos pastores, né? Como a gente viu ali aquelas pesquisas, né? É triste ver que pastores que dedicam muito tempo para tanta coisa se tornam muito mais gestores, né, de recursos do que pessoas de oração, né? Quando a gente vê que o exemplo dos apóstolos foi orar, de Moisés foi orar, de Jesus foi orar, de Paulo, de Timóteo foi ter vida de oração, e por que a gente vai ser diferente? Né? Por que que a gente tem que ser conhecido como grandes gestores, né, dos eventos religiosos que a igreja promove, das estruturas magníficas que a nossa igreja tem, mas a gente não é conhecido como pessoas de oração?
Eu lembro de uma experiência ministerial que eu tive, de uma igreja, que eu era muito cobrado em conhecimento bíblico. E eu me esforçava muito, né, para dar conta, né, de toda aquela exigência que a igreja tinha. A igreja gostava muito daqueles estudos magníficos, né, bíblicos, e, mas pouca oração havia, né, pouca gente de oração. Eu também, naquela época, não posso dizer que eu era uma pessoa de orar muito, eu era de orar pouco. Eu sempre gostei, né, de ter meu tempo a sós com Deus em leitura bíblica. E faço isso há muito tempo. Já li a Bíblia toda várias vezes, porque eu tenho esse hábito, né, de ter um tempo a sós com Deus, mas principalmente para ler a Bíblia e meditar nela. Orar, eu confesso que durante muito tempo eu não era aquele exemplo de oração. Eu orava mais pouco, né? Sempre pensava assim, eu preciso melhorar a minha vida de oração. Sempre preciso melhorar, né? Mas houve uma fase na minha vida que Deus precisou colocar uns chicotes, né? Permitiu algumas lutas a mais, algumas dificuldades a mais, e que eu, diante das lutas, eu precisei orar muito mais. Eu precisei buscar muito mais a Deus em oração. Precisei, por tudo que eu estava vivendo, seja pessoalmente e também ministerialmente, muitas demandas que eu não via resultados, não via frutos, dava o meu melhor em tudo que eu estava fazendo no ministério, mas pela ausência de maiores resultados, isso me levou também a orar muito mais, priorizar muito mais a oração. E posso dizer a vocês que a minha vida de oração mudou drasticamente, né? Hoje já não sou mais daqueles que viviam ocupados achando que tem que melhorar a minha vida de oração, né? E hoje eu não tenho mais, não carrego mais esse peso, essa culpa, né? Porque a oração se tornou prioritária na minha vida, não só a meu tempo de meditação bíblica, que continuei priorizando, mas também a minha vida de oração se tornou uma prioridade, né? E se tornou um prazer, se tornou um ponto alto do meu dia, né? Ao longo dos anos foi se tornando um ponto alto do meu dia ter esse tempo a sós com Deus, de leitura bíblica, de oração e de louvor. Eu lembro que na época, quando a pandemia começou, e diante de toda aquela circunstância, né, que todo mundo viveu, né, eu fui desafiado por Deus a orar muito mais, a dedicar muito mais tempo de oração, leitura bíblica, de louvor. E às vezes eu orava 2, 3 horas por dia e experimentei coisas grandiosas com Deus, né? Cavei muito mais fundo, ainda mais nesse período da pandemia. E digo para vocês que minha vida espiritual, né, cresceu muito. É claro que depois desse tempo, né, da pandemia, porque no período da pandemia a gente também muita coisa parou, já tínhamos poucos encontros, né, como igreja e trabalho, né, foram poucas coisas que aconteceram. Então foi um período específico que a gente pôde fazer muito mais em termos de oração, vida com Deus. Hoje eu já não consigo manter esse tempo todo, né, 2, 3 horas de tempo a sós com Deus, mas regularmente tenho tido um tempo muito bom com Deus e tenho realmente experimentado muito de Deus, e a sensibilidade espiritual cresceu demais em mim, né? O enchimento do Espírito Santo se tornou algo regular, diário. Sinto toques do Espírito Santo regularmente, né? Então, naquela pesquisa, né, que a gente fez no primeiro dia de aula, eu posso dizer que muita coisa ali acontece na minha vida, né, com bons resultados, porque o Senhor me levou, né? As dificuldades, as situações, as batalhas me levaram a buscar muito mais naquela fonte, né, que é o Senhor, e cavar mais fundo. Alguns desertos, né, me levaram a cavar mais fundo, e hoje eu posso dizer que tenho cada vez mais experimentado, né, um rio de água viva fluindo no meu interior. Eu não dependo de retiros de final de semana para ser cheio do Espírito Santo,
Eu não dependo de um congresso, não dependo daquele grande pregador que venha para orar por mim, para eu ser cheio do Espírito Santo. Eu não dependo disso, porque eu encontrei no meu quarto de escuta, né? Como a gente diz, né? No meu quarto de tempo a sós com Deus, eu encontrei a fonte de água viva, né? Eu encontrei avivamento pessoal, né? Buscando a Deus, e tenho experimentado esse gozo, essa alegria, né? Que tem sido o ponto alto da minha vida. Tenho priorizado o meu tempo a sós com Deus, né? Todos os dias, inclusive nas férias, inclusive dias especiais, sempre que eu posso, eu priorizo. Claro que pode ter um dia ou outro, por alguma situação, eu não consiga, né? Mas é muito raro eu não ter meu tempo a sós com Deus, e de qualidade, né? Tem feito toda a diferença na minha vida e mudou quem eu tenho sido. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito no meu crescimento, no meu tempo a sós com Deus. Então, para a gente conversar e a gente dar uma pausa aqui na aula, né? 3 perguntinhas, né? Cite pessoas que você admira pela vida de oração. Pode ser um exemplo da Bíblia, ou alguém da história da igreja, ou alguém que você conhece, né? Exemplos que você se inspira. Pode ser de livros, né, que você já leu, e para você é uma inspiração a vida de oração dessa pessoa que você conheceu no livro, tá? Ou da Bíblia, ou alguém que você convive, né? A segunda pergunta é: qual horário e lugar você gosta de buscar a Deus sozinho? E o terceiro é: você tem buscado a Deus para cumprir um ritual ou para ter comunhão com Ele? Então, aqui também é uma questão, a terceira, né? É mais uma reflexão pessoal, né? Mas fiquem à vontade, quem quiser compartilhar sobre algum exemplo de alguém que tem vida de oração que você admira, e qual lugar e horário você gosta de buscar a Deus sozinho, né? Então, eu queria poder ouvir, né? Ainda temos um tempinho, pelo menos uns de 5 a 10 minutinhos, eu queria ouvir alguns aqui. Eu já falei muito de mim, né? Uma irmã da minha igreja, a irmã disse, Sim. ela vende roupa, ela tem uma loja, ela viaja muito, mas eu admiro porque lá tem o quartinho onde as clientes provam as roupas, Uhum, ela, ela ora lá naquele local e é reservado. uhum. Antes de começar o trabalho dela, na hora, e ela disse que ora 3 vezes por dia. E eu Olha só. constatei isso na vida dela. A Daniel, né? família, Que orava 3 vezes por dia, né? é, e a família dela vê esse exemplo dela de oração. Ela é muito forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há limites, né? E até no ambiente de trabalho, né? Tem hora que ela consegue, né? Dar aquela fugidinha, né? Ter um tempo com Deus. Então, não tem desculpas, né? Ok. Quem mais? Bem, pastor, eu perdi, foi a terceira pergunta. Eu queria que você me falar só a terceira. A terceira é se você, né? No seu tempo com Deus, tem sido mais um ritual ou tem sido realmente, né, um ambiente para ter comunhão com Deus, né? Opa, Está tá, sendo mais por obrigação, uma tarefa, ou está sendo realmente algo prazeroso ok. de Então comunhão? vamos lá. É, o livro que abençoou muito minha vida foi do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Uhum, Eu, eu fui muito abençoado através daquele livro, né, sobre as experiências que ele teve com Deus, né? Como eu comentei até lá na reunião, um pouquinho do momento da frustração, né, e tudo que ele viveu depois e os conselhos que ele dá. uhum, Na questão do lugar, minha sala, na igreja eu tenho uma sala, então lá eu passo a manhã em oração, né? maravilha. Eu já pedi até para que os irmãos, quando alguém for falar comigo, para me falar com antecedência, para que eu
bem, se alguém vai falar comigo, então eu vou chegar antes para ter o meu primeiro momento com Deus, depois eu vou atender alguém, né? Mas a minha prioridade tem sido o Senhor e o meu tempo com Deus está para comunhão. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer a Deus como eu nunca conheci, eu Amém. quero ter experiências com o Senhor e eu não abro mão disso. E assim, rapidamente, só para fazer um comentário com vocês, porque eu entendo assim, pastor, é, eu acredito que até o diabo sabe, e a gente sabe que ele sabe bastante do valor e da importância da oração. Esse ano, nos Estados Unidos, vai completar aí, acredito eu, que 61 anos em junho, né? Em que nas escolas americanas não se pode fazer oração, na escola pública, pelo menos, foi o que chegou ao meu entendimento, né? Por causa de um decreto que foi lançado na década de 60, porque alguns pais estavam incomodados, assim como está acontecendo aqui no Brasil, e essa semana aconteceu isso, né? Numa escola de São Paulo. E ontem na Jovem Pan teve até esse debate, foi bem interessante o debate, porque os pais que estavam incomodados com a oração e diziam que era uma imposição religiosa. Então, eles entraram com uma ação e ganharam, né? Então, nos Estados Unidos, a partir de então, foi Colocaram lançado um Deus de decreto que não fora, né? poderia, que não poderia ser feito orações nas escolas. E o interessante de tudo é que conta-se, isso ainda não pesquisei para ver se foi um fato, é que assim que o decreto foi estipulado, 2 semanas depois teve um atentado na escola, né? Bem. De alguém que chegou, e não sei se com faca, se com arma na época lá de 62, né? Então, assim, a gente percebe que o diabo quer fazer é calar a igreja e fazer com que deixemos de orar. Deixemos de orar em espaços públicos, como em muitas nações aqui, não se pode orar em espaço público, né? Como a Bolívia, por exemplo, a gente teve uma experiência dessa natureza. Não, lá não pode orar assim, não pode, não é assim, não pode orar assim, em espaço público, né? E tantas outras nações, como agora no Brasil, em que não se pode mais. Eles estão tentando, claro, por enquanto não tem escolas que fazem, mas estão tentando, por força, ter essa determinação que não se possa mais fazer oração nas escolas. Então, as pessoas, o sistema, o mundo, através aí do diabo, estão tentando tirar, né, das crianças. E um rapaz, ele tinha cara de filósofo, né? Ele no comentário dele ontem lá na Jovem Pan, ele disse assim: tá, não pode mais, né? Tá, mas para falar sobre o gênero, pode, né? Então Pois ele é. levantou um debate muito bom. Ótimo, verdade. Aplaudi muito, eu digo, meu Deus, é isso. E ele não era cristão, né? Eu digo, Aham. é isso. Né? Então foi muito interessante o debate. Então, que nós possamos, através desse estudo, entender cada vez mais dessa importância tão preciosa para as nossas vidas, que é a oração, Amém. né? Para que a gente esteja atento aí à nossa nação, como você falou ainda há pouco. Olha, lá na Coreia, né, do Sul, eles oram pela nação, pela nação, pela nação. Então, possamos ter esse coração, né, pastor, de orarmos pela Amém. nossa nação e clamarmos, e, se possível, chorarmos, gritarmos diante de Deus, para que a nossa nação seja abençoada pelo Senhor, porque o caminho que estão trilhando aí é um caminho semelhante aos Estados Unidos, e hoje os Estados Unidos a decadência que é porque tiraram das escolas as Sim. orações, né, e proibiram. Tiraram Deus, né? É, Muito bom, pastor, excelente. Mais alguém quer comentar? Ok, então vamos voltar. Vamos para o encerramento da aula. De novo. Assim. Ok. Então, vamos para nosso artigo, texto de reflexão, está aí na tela, né? Tá. Ok.
É um artigo meu e o tema do artigo é esse: como anda seu relacionamento com Jesus? João, capítulo 21, 20 diz: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus. O relacionamento do cristão com Jesus é a questão central de toda jornada espiritual. O cristão é chamado para viver uma amizade verdadeira com ele. Antes de se converter, todo cristão andava desgarrado, escravo do pecado, nas trevas, em inimizade com o Senhor. Mas quando experimentou o seu amor, teve um encontro real e pessoal com Cristo e nasceu do Espírito. Foi transformado, recebeu o poder que o tornou em filho de Deus. Seu foco e sonhos mudaram, sua vida ganhou sentido, seu coração encontrou a razão de tudo e a oração se tornou a linguagem de comunicação com Deus. Para o cristão saudável, a oração e a vida devocional são como alimento espiritual diário. A sede de sua alma só é saciada pelo Salvador eterno. Falando sobre a oração falando como a oração permeia a vida cristã, Gregory Friesel pergunta: como você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? Como você permanece em Cristo e permite que ele viva sua vida através de você? Como você cresce como cristão? Como você supera a tentação e fraqueza? Como você resiste a Satanás? Como você confessa seus pecados? Como você se enche do Espírito Santo? Como obtém orientação e sabedoria de Deus? Como experimenta o poder para servir a Deus de forma eficaz? A resposta a cada pergunta é através da oração. A relação de qualquer pessoa com Cristo nunca será maior do que a sua vida de oração. Não deixe que sua vida de oração esmoreça. Não esfrie no amor de Deus. Não troque sua intimidade com Cristo por nada. Que seu maior investimento seja caminhar em santidade com o Senhor, andando em oração, reclinando a cabeça no peito de Jesus, amando e sendo amado, desfrutando do amigo fiel e verdadeiro. Amém? E aí, vamos lá. E a ilustração de hoje, essa historinha é legal. O tema é: aproveite bem a viagem. Havia um rapaz sem recursos. Ele sonhava um dia fazer uma viagem transatlântica. Este era o seu grande sonho, viajar em um cruzeiro. Então, passou um bom tempo juntando recursos para isso, até que conseguiu o montante e comprou a sua passagem para a tão sonhada viagem. Para se alimentar na viagem, o rapaz levou uma grande sacola de pães secos, pois a grana era muito curta para gastar com alimentação durante a viagem no cruzeiro. Naquela viagem, foi tudo maravilhoso, exceto a alimentação. Ali, ele fez alguns amigos e estes sempre o chamavam para participar dos banquetes que eram ali oferecidos, mas o coitado não tinha dinheiro para isso. Por isso, sempre dava uma desculpa na hora das refeições e ia comer seus pães secos escondido na sua cabine. Ao longo de todos os dias da viagem, o coitado se alimentou muito mal. Já no final da viagem, para sua grande tristeza, o rapaz descobriu que todas as refeições maravilhosas que foram servidas no cruzeiro estavam inclusas. Já era tudo pago. Eram todas gratuitas. Banquetes maravilhosos, estava tudo já incluso na passagem. Ele poderia ter desfrutado da viagem de forma plena, mas por ignorância fez uma viagem muito aquém do que estava preparada para ele. Assim é também com a nossa vida espiritual. O Senhor tem preparado um banquete diário em sua presença, se o buscarmos diligentemente. Mas por ignorância ou falta de prioridade, deixamos de desfrutar de uma vida espiritual abundante. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a buscar os banquetes espirituais, né? O maná do céu que Ele tem para nós diariamente, plenitude da sua presença e alegria e deleite no Senhor. Amém? Quantos de nós estão comendo pão seco? Vamos para a ferramenta.
A ferramenta de hoje é diário espiritual. Para quem fez o meu curso de mentoria e discipulado, junto com o Maurício, viu essa ferramenta, né? A gente falou sobre o diário espiritual, mas eu queria trazer novamente essa ferramenta, né? Para quem está pela primeira vez, né, ouvindo essa ferramenta, né? Ok, mas alguns já viram, então eu vou repetir essa ferramenta para quem já viu, mas é uma ferramenta que tem tudo a ver com esse curso. E se você ouviu já em outro momento, mas não está praticando o diário espiritual, então ele está voltando novamente para você lembrar que precisa de um diário espiritual. Então, olha só, mas aqui eu vou resumir a ideia do diário espiritual. Lá no curso de mentoria eu falo com muito mais, né, detalhes. Então, muitos dos grandes homens e mulheres de Deus de todos os séculos tinham diários espirituais, cadernos em que eles anotavam, usavam esse instrumento para o seu desenvolvimento espiritual. Deus ordenou aos israelitas que guardassem uma tigela de maná, né, para que tivessem sempre consigo uma recordação tangível do cuidado de Deus para com eles, né? Porque depois que eles entraram na Terra Prometida, né, o maná cessou de cair do céu, né? Só caiu enquanto eles estavam no deserto. E aí Deus mandou, né, que eles guardassem uma tigela de maná, né, como recordação daquela época que eles viveram em total dependência do Senhor e que eles viram, né, o milagre de Deus diário, né, do maná cair do céu. Então, o meu diário, é isso quem fala, é Gordon MacDonald, do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. É um dos livros que a gente vai indicar, não hoje, mas ao longo das aulas, uma hora, a gente vai falar desse livro. Então, eu tirei desse livro esse comentário sobre o diário espiritual. Ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, né, sobre o diário espiritual. Então, ele diz assim: o meu diário se tornou a minha tigela de maná, já que nele estão depositados muitos testemunhos da fidelidade de Deus para comigo. Essa é uma das vantagens do diário, recordar as bênçãos que já recebemos do Senhor no passado, para não esquecer, porque a gente esquece muito fácil de tudo que Deus fez por nós, né? Então, no meu diário, eu registro, isso é algo, né, que vem lá do Gordon MacDonald. Lições que Deus me ensina através de leituras, meditações e experiências, né? Então, ele escreve isso no diário, né, as lições que Deus tem ensinado a ele através de leituras bíblicas, de livros, meditações e experiências particulares com o Senhor. Uma outra coisa que ele gosta de escrever são os marcos espirituais da caminhada com Deus, né? Aqueles momentos marcantes que Deus falou de maneira clara, abriu uma porta, né, específica, né, coisas que aconteceram, especiais na vida, né, da pessoa. Então, que Deus realmente, né, revelou algo especial, né? Como um tempo, um ciclo novo acontecendo, né? Uma porta nova ministerial que se abre, né? Coisas assim, né? Para não esquecer, né? E continuar testemunhando, né, dos feitos do Senhor. O terceiro ponto são as orações, com motivos e respostas, né? E um quarto registro no diário são os alvos de crescimento e de tarefas, né, ministeriais, né, que têm se envolvido, né? Então, olha só que interessante, né? Coisas bem importantes, né, para se colocar como tigela do maná, né? Para a gente sempre lembrar e ser desafiado e saber contar, né, nossa história com Deus, porque era isso que os cristãos do passado faziam. O diário também se tornou, né, uma forma de contar um pouco das suas histórias com Deus, né? E aí termino com essa frase, né, sobre o diário espiritual, né, do Gordon MacDonald dizendo: recordando esses 35 anos em que tenho feito diários, tenho escrito vários, né, posso dizer que a decisão de estabelecer esse hábito foi uma das mais importantes da minha vida. Hoje tenho um registro da fidelidade de Deus e dos grandes momentos que vivi, bem como dos mais sombrios. Guardo a história de meus familiares e amigos e trechos de inúmeros livros. Para mim, aquelas dezenas de cadernos guardados em nosso cofre constituem um tesouro. Eu também posso dizer isso, né? Os diários que eu tenho, né, se tornaram também um grande tesouro. 20 anos que eu tenho
Ainda não cheguei a 35 anos, né, como ele, mas há 20 anos eu tenho, né, guardado, escrito e guardado diários, especialmente, né, como ele diz aqui, essas são as coisas que eu mais coloco, né? Marcos espirituais, alvos de oração, de crescimento, tarefas ministeriais e algumas frases, meditações, entende? Não coloco muitas, né? Coloco algumas que eu acho relevante e ali eu escrevo, né? No meu diário. Eu não sou de escrever todos os dias no diário. Eu escrevo só de vez em quando, né? Mas eu coloco coisas significativas que eu não quero esquecer, né? Então se torna um tesouro, pode ter certeza. Comece a fazer que você vai ver com o tempo. Tá, dica de livro. Então, é um livro só, mas eu peguei em 3 capas diferentes, porque ele está sempre mudando as capas, né? É da CPAD, né? Da editora lá da Assembleia de Deus. Então, tem esse livro, assim, muito bom, de Orlando Boyer, Heróis da Fé, em que narra a história, né? Um resumo, a biografia de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo com a sua fé. São homens famosos do passado, séculos passados, e a vida de oração deles, que se tornou exemplo para a cristandade, né, ao longo da história. Então, vale muito a pena ler esse livro. Eu tenho ele em PDF, eu vou colocar ele em PDF para quem não tem como adquirir esse livro, né? E vocês vão ver, né, a biografia de várias pessoas, vários heróis da fé, como um exemplo, e vocês vão perceber que todos eles tinham uma vida excelente de oração. Não é à toa que eles fizeram, né, uma história realmente de frutos, né, para a glória de Deus. Então, nesse livro, né, por exemplo, aqui eu coloco, né, cada um dos 20 heróis da fé que são destacados, né? Aqui tem, né, reformadores da época da Reforma. Então, aqui tem homens muito conhecidos, né, da história do cristianismo, né? Martinho Lutero, John Bunyan, né, que é o autor do livro O Peregrino, Jonathan Edwards, né, que é aquele do avivamento que eu falei, assim como John Wesley, George Whitefield também. Aí tem Glenn Carey, que é o pai das missões modernas, né, um grande exemplo aí de missões, né, e outros famosos, né, a Dave Livingstone, né, que foi famoso aí, explorou a África, George Miller, também tão conhecido, né, por sua vida de oração e fé. Ele que teve, né, um orfanato, né, que alimentou, né, centenas de crianças, né, pela fé. Hudson Taylor, né, que a gente falou hoje na aula, Charles Spurgeon, né, o grande pregador, chamado Príncipe dos Pregadores, D.L. Moody, também um grande avivalista, a gente já falou sobre ele em aulas passadas. Então, assim, vocês vão se deleitar, né, e conhecer essas histórias, mas todas elas vocês vão perceber, eles tinham vida de oração. Era o diferencial, vida de oração, né? E também escreviam diários, né, que ajudou, né, muitos a depois conhecer melhor, né, a intimidade que eles tinham com Deus e a história de vida deles, né, com Deus, né? Ok. E aí, filme. Hoje eu trouxe vários filmes. Para quem é cinéfilo, então vai ter um monte de filme para assistir, porque são vários filmes que contam, né, de heróis da fé, né, de pessoas do passado que foram grandes missionários ou grandes instrumentos de Deus e a vida de oração deles, né? Esse de Lutero é um filme fantástico, né? É uma superprodução, porque tem vários filmes de Lutero, né? Esse que eu coloco aqui é uma das mais recentes, é uma produção fantástica e assim bem impactante, né? William Tyndale, né, também é fantástico, né, a forma como esse homem, né, traduziu a Bíblia, né, para o vernáculo, né, para a linguagem popular do povo, né, se tornando acessível, né, a palavra de Deus, né? Também William Carey, né, que é um grande exemplo, né, de evangelismo lá na Índia, né, ele transformou leis, né, do país, que é digamos assim, um missionário da época moderna, né, que inspirou tantos outros, né? Tem a história de John Hus, né, que foi um dos pré-reformadores. Hudson Taylor, que a gente falou aqui, tem um filme dele também.
E aí eu fui atrás, né? Existem outros filmes, tá? Foi o que eu consegui, assim, né? Ir atrás de alguns deles. E aí encontrei uma missionária, né? Inglesa, que ela era uma empregada doméstica, né? Mas sonhava ser uma missionária. E ela partiu, assim, pela fé e com coragem, né? Para evangelizar a China também, lá na China, interior da China, né? E assim como o Hudson Taylor, né? E ela também foi grande instrumento de Deus, né? A Gladys Aylward, né? Então é um grande exemplo também de missionária. Esse filme eu assisti alguns anos atrás com minha família aqui, foi grandes lições assim. Alguns filmes são mais antigos, né? Mas a lição está lá, a história de vida está lá. E a gente é muito edificado em olhar a história dessas pessoas que eram tão abnegadas, né? E tão focadas, né? No reino de Deus, né? E aí, se você conhecer mais outros filmes, né, de missionários, né, que tinham vida de oração, né, vale a pena a gente compartilhar no grupo, tá? E por fim, né, a dica de vídeo de hoje são dois videozinhos interessantes, são vídeos pequenos, em torno de 10 minutos, né, que narram, né, os últimos momentos de alguns homens de Deus do passado, né, heróis da fé, puritanos e reformadores, né? O canal é Teologia. Eu vou postar também para vocês esses dois videozinhos, né, em que narra como é que foi os últimos dias, os últimos momentos antes de morrer, né, de João Calvino, Adoniran Judson, John Knox, Martinho Lutero, John Wesley, David Brainerd, George Whitefield, D.L. Moody e Russell Shedd. Muito interessante ver como eles morreram, né, com uma convicção, né, sem temer a morte, né, e esperando mesmo aquele encontro com Jesus, né? É muito bom ver como eles viveram para Jesus, né? E na hora da morte eles estavam esperando mesmo o encontro com o Salvador, viveram para Cristo e agora iam desfrutar do lucro que é a vida eterna, né? Com o Senhor. Então é bonito ver como esses homens viveram para Deus e também olhar como é que eles morreram, né? Sem negar a fé, mantendo a chama acesa, né? Da expectativa por Deus e viver a recompensa celestial, né? Ok, é isso aí.